Fala aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Nesta aula nós vamos estar vendo a cinemática direta e a inversa do manipulador esférico no MATLAB, pelo método algébrico, que segundo o nosso professor é o método mais geral que tem. Vamos começar então pela cinemática direta. Eu não vou mostrar o desenvolvimento dela, porque o desenvolvimento dela está na aula anterior. E então eu vou mostrar apenas o código da cinemática direta no MATLAB. Aqui, função manipulador esférico simbólico, onde ele vai me retornar as variáveis de forma simbólica, que é o que eu preciso para construir, para achar a minha inversa. Deixa eu aproximar aqui. Basicamente essa é a minha função. Essa variável resposta eu chamo de 1 lá no final, só para eu ter alguma coisa para retornar. Mas a função é manipulador esférico, cinemática direta, simbólico, onde eu entro com o tamanho L1, botei L, Shift Enter para mudar tudo. L1, o ângulo Q1, o ângulo Q2 das juntas de rotação e o Q3 da junta prismática. Então aqui vocês devem lembrar do diagrama de transformações. Então do 1 para o 0 eu tenho uma rotação e uma translação. Rotação em Z, translação em Z também. Portanto não importa a ordem da multiplicação. Da junta 2 para 1 eu tenho uma rotação em Y e uma translação em X, então a ordem importa. Vem primeiro o que acontece primeiro, que no caso é a rotação, e depois acontece a translação. Se a translação acontecesse primeiro, era só inverter a ordem dessa multiplicação aqui. Você pode até criar uma pergunta aqui para o variável: qual que acontece primeiro, a rotação ou a translação? Aí bota para ele responder 1 ou 2. E aí dependendo, você bota no if e a multiplicação acontece. E portanto a transformação de 2 para o 3, basta multiplicar essas duas matrizes de transformação em ordem. Lembrando, o nosso esquema está assim. Esse é o nosso. Foi assim que a gente estabeleceu o nosso manipulador esférico. Uma junta de rotação aqui, outra junta de rotação e uma junta prismática. Sendo isso tudo aqui Q3. Lembrando que, da dúvida que eu tirei com o professor esses dias, Q3 ele está dentro de um intervalo A, B, em que A e B são maiores que 0 e B maior que A. Porque isso daqui nunca vai ser 0, né? Esse braço nunca vai ser 0. Então o Q3 precisa ter um range de valores, um mínimo e um máximo. Por exemplo, de 5 a 10. Se for menor que 5, nesse exemplo, você plota uma mensagem de erro. Se for maior que 10, plota também uma mensagem de erro. Outra coisa que você poderia fazer é chamar isso aqui de um L2 e talvez isso aqui de um L3 e aqui o Q3 que vai se alongar, aumentar esse tamanho aqui. Eu acho que assim também funcionaria. E vou botar mais um referencial aqui. X2, Z2 e aqui seria 3, 3. Eu não testei fazendo assim, acho que funcionaria, talvez alguma hora eu teste. Mas enfim. E para eu chamar ela, apenas criei umas variáveis simbólicas para chamar essa função. E no final ela me retorna as 3 primeiras linhas da quarta coluna da matriz de transformação geral. São essas 3 aqui. Então isso a gente viu em teoria na aula passada, com as fotos do quadro do professor. E agora a gente vai pegar esses 3 valores que me dão, como a gente viu, a posição da origem do último referencial em relação ao primeiro, e usar isso para moldar a minha cinemática inversa pelo método algébrico.
E agora vamos para a cinemática inversa pelo método algébrico. A gente leva isso aqui lá para o OneNote, as contas eu já fiz, já testei, então vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês. Então, essas aqui são as coordenadas da origem do meu referencial 2 em relação à origem do meu referencial 0, que é meu referencial inicial, a base. Então a gente precisa encontrar relações para Q3, Q2 e Q1. Pois na cinemática direta, nós entramos com os Qs, com esses termos que variam no tempo. E a saída pode ser tanto a posição da origem de um referencial mais à frente, referencial 1, referencial 2, último referencial, quanto a posição de um ponto em relação a um referencial mais à frente, como um ponto A em relação ao referencial 2. Também posso ter isso como saída na minha cinemática direta. Acredito que eu mostrei isso na função no corte anterior. Não, mostrei não. Tá nessa aqui. Cinemática direta aqui, sem ser inversa. Apenas mostrando essa última parte aqui. Origem de 2 em 1 e aqui eu encontro o ponto. Localização de um ponto qualquer no referencial 0. E eu entro com... É isso. Eu entro com a posição desse ponto A em relação ao referencial 2, para no final eu voltar com a posição dele em relação ao referencial 0. Mas enfim. Então eu pego essas três equações que eu achei. Ok. E vamos manipulá-las. O Q1 é um pouco trivial. Você percebe que eu tenho Q1 aqui na equação 1 e eu tenho Q1 na equação 2. Sendo que um ele está no seno, o outro está no cosseno. Então eu consigo tirar uma tangente daí. Se eu fizer y2 sobre x1. E vocês percebam que vai cortar isso com isso e o Q3 com o Q3, me sobrando só seno de Q1 sobre cosseno de Q1, tangente de Q1, Q1 igual a tangente de y2 sobre x2. E aí no MATLAB você vai botar Q1 igual a tan 2, botar um D de degrees, y2 sobre x2. Essa função a tan 2 se difere da função a tan degrees, porque essa daqui leva em consideração como é que se chama? Aquelas 4 divisões do ciclo trigonométrico. Esqueci o nome, cara. 1, 2... Leva em consideração os quadrantes. E agora temos que achar o Q2 e o Q3. E temos duas formas de fazer isso. Vamos lá. Lembra do nosso ciclo trigonométrico? A gente faz duas divisões nele. Vou botar essas divisões em branco. Desenhamos nosso ciclo trigonométrico. Sabemos que aqui é o cosseno de θ, o eixo horizontal, e o eixo vertical representa o seno de θ. E a tangente é tudo que tangencia esse círculo aqui. Qualquer reta que tangencia o círculo. Então vamos dividir esse meu círculo em 4 pedaços. Por que fazer isso? Olha só. Olha que interessante. Isso, se eu não me engano, eu já falei em outros vídeos também. Mas eu vou estar sempre falando para reforçar, porque é muito importante. Ó, nós vamos encontrar algumas expressões que possuem
um seno ou um cosseno no denominador. E isso pode ser perigoso, por quê? Porque se eu encontrar uma expressão que possui vamos dizer, cosseno de Q2 no denominador, mas o meu Q2 ele é próximo de 90, vai dar erro, porque isso aqui vai para infinito. Isso aqui vai para infinito. Eu vou estar dividindo por um número que vai para zero. Esse cosseno de Q2 vai para zero. E como ele está no denominador, o resultado vai para infinito. Mas vocês vão perceber que eu consigo encontrar uma expressão bem parecida para encontrar a mesma variável, porém com um seno no denominador. E esse Q2 seria 90. Então aí, essa eu poderia usar. Mas a questão é, o quão próximo esse ângulo Q2 tem que chegar dessas minhas retas aqui, desses meus valores mais conhecidos, que são o quê? O 0 grau, que são o 0, o 90, 180, 270, 360. O quão perto o valor do meu ângulo tem que chegar desses valores aqui para eu saber se eu vou usar a expressão que eu encontrei que tem um cosseno no denominador ou a outra expressão que eu encontrei que tem um seno no denominador. Bom, é difícil definir um limite, então a gente basicamente divide o ciclo trigonométrico em 4 fatias, em que na fatia de cima e na de baixo eu uso a equação com o seno no denominador. E nas fatias da esquerda e da direita eu uso a equação com o cosseno no denominador. Então esses limites a gente cria num if else if quando a gente for fazer o código no MATLAB. Então é isso que a gente vai encontrar muitas vezes. Então vamos para a primeira forma de achar o Q2 e o Q1. Se eu usar a equação 1 e a equação 3 e manipular elas um pouco, olha o que eu tenho. Achando Q2 e Q3 usando a equação 1 e 3. Olha, da equação 3, eu posso fazer L1 menos E2 igual a Q3 seno de Q2. E levar os dois lados ao quadrado. Eu faço a mesma coisa na equação 1, passando o cosseno para o denominador para baixo do x2 e levo os dois lados ao quadrado. Por que eu quero fazer isso? Porque quando eu somar as duas, cosseno ao quadrado de Q2 mais seno ao quadrado de Q2 dá 1. Isso vai me sobrar apenas o Q3 ao quadrado. Então se eu faço 4, esse é o 4, mais 5, eu chego que meu Q3 é igual a essa raiz quadrada aqui, que percebam, possui o cosseno de Q1 no denominador. Ou seja, essa equação 6 eu vou usar se o meu Q1 estiver do lado esquerdo ou do lado direito. Eu não botei os valores. Perdão. 45, 135, 215, não, 215 não. 225, né? Que estou somando 45. 315. Esses são os meus valores. Então,
se o meu Q1 estiver nesse intervalo aqui de 215 entre 0 e 45 ou entre 315 e 360, ou entre 135 e 180 ou entre 180 e 225, eu uso a equação 6. E para achar Q2 eu posso encontrar algumas relações usando essas três primeiras equações aqui que eu achei. Eu posso encontrar Q2 por um arco cosseno, que tem um cosseno de Q1 no denominador, então eu posso usar. Eu posso usar no mesmo hífen que eu vou estar usando essa 6 aqui. Ou eu posso achar o Q2 por este arco cosseno, que tem um seno de Q1 no denominador, mas neste if eu não posso usar. Porque eu vou estar usando... Porque se eu estiver usando essa equação 6 para achar Q3, eu não vou poder usar a equação 8 para achar Q2, porque tem um seno de Q1 no denominador. Então imagina se meu Q1 é igual a 0. Aqui vai para infinito, porque o seno de Q1 vai para 0. Infinito. Ou eu posso usar a 9 também para achar o meu Q2. A 9 eu posso usar nos dois casos, com arco seno. O problema do arco seno e do arco cosseno, que eu percebi nesses testes que eu venho fazendo já há algum tempo, é que esse argumento, o que está dentro do parênteses, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Se estiver fora desse intervalo, vai dar um valor imaginário. E isso acontece quase sempre no manipulador antropomórfico. Até que aqui no esférico ainda não aconteceu. Eu ainda não sei muito bem como resolver isso. O professor falou que eu podia procurar alguma espécie de valor, tipo um valor de escala, que eu fosse dividir todos esses meus argumentos de arco seno e arco cosseno por ele, e esse valor sempre me daria um valor entre 0 e 1, ou menos 1 e 1. Eu não sei se entendi muito bem, mas eu devo aprender mais pra frente, e aí eu passo em algum vídeo. Então, aqui eu estou achando Q2 e Q3 usando 1 e 3. Quando eu uso a equação 1 e 3, o meu Q1 tem que estar nesse intervalo, nessas fatias azuis. Já se eu usar a minha equação 2 e 3, perceba, eu vou seguir o mesmo desenvolvimento, mas agora com o seno de Q1 no denominador. Ou seja, eu uso a equação 2 e 3 quando o meu Q1 está nas fatias vermelhas, em uma dessas duas fatias. E aí eu posso sair ou pela equação 8, agora eu posso por ela, porque eu tenho o seno de Q1 no denominador, ou pela 9 também. Então tem vários jeitos, você vai encontrar muitos jeitos de achar uma mesma variável no código. Nem todos vão funcionar, ou cada um vai funcionar em determinado caso. Você vai se perguntar o porquê que funciona e eu não vou saber explicar. O negócio é ir fazendo testes e escolher os que funcionam. E de alguma forma entender o porquê que um jeito funciona e outro não funciona. Outros jeitos para achar Q2. Vamos lá. Eu posso sair pela minha equação transcendental, em que eu uso as minhas equações 1, 2 e 3 para chegar numa relação de A cosseno de θ mais B seno de θ mais C igual a 0, em que θ é o ângulo que eu quero achar. Basta eu manipular essas equações e isolar um cosseno de θ e um seno de θ, e um termo sem ninguém. O termo que acompanhar o cosseno de θ eu chamo de A. O termo que acompanhar o seno de θ eu chamo de B. O termo que não acompanhar ninguém eu chamo de C. Em quase todos os manipuladores você vai conseguir sair por isso também. Só manipular certo. Algebrismo. Então no caso aqui o meu θ é o Q2 e é ele que eu posso achar. Então eu tenho o A, o B e o C. Ou eu posso usar a 2 e a 3 e encontrar outra expressão para o A, para o B e para o C. E aí a gente constrói uma formulazinha que eu já mostrei em outro vídeo. Acho que no vídeo que eu falo da cinemática inversa do antropomórfico. Mas eu posso mostrar aqui também. Então,
essa é a forma que a gente chega nas equações para achar os Qs. Agora vamos para o MATLAB. Ok, vamos lá. Agora eu vou mostrar os meus códigos. Os seus podem não ser exatamente igual aos meus, você pode pensar numa forma melhor de fazer. Mas até que aqui funcionou legal em diversos casos. Claro que tem sempre o que melhorar. Aqui, função, manipulador esférico, cinemática inversa, teste 3. Em que eu entro com a origem do meu último referencial em relação ao primeiro, o tamanho do meu robô, né, o L1, e um valor mínimo e máximo para o Q3. Porque o Q3 é aquela junta prismática. O Q1 a gente viu é o arco tangente de Y2 sobre x2. Agora aquelas condições. Se o meu Q1 estiver entre 0 e 45, ou 135 e 225, ou 310 e 360, eu vou usar quais equações? Vou usar aquela que tem o cosseno de Q1 no denominador, aqui, ó, para achar o Q3. Aqui, se o meu Q3 for menor do que o Q3 mínimo ou maior do que o Q3 máximo, esse valor é inválido, o robô não chegaria. Esse if aqui é só para dizer se eu entrei aqui mesmo. Mas se ele estiver no intervalo, tá tranquilo. Então, else. Entro no primeiro else e acho que é 2 pela relação do arco seno. Ou posso achar pela equação do arco cosseno. No caso aqui não seria esse, né? Seria o com cosseno de Q1 no denominador. x2, q3, x2, q3, corre de Q1. Esse D é de degrees. Ou posso sair por ele. Ou posso achar por aquelas outras formas usando A, B e C. Que aí eu viria para essa minha função, onde eu já mostrei em outra aula como chegar nessas relações do A, do B e do C. A gente vai sair por equações do segundo grau. E aí dentro daqui você tem 8 formas de achar o ângulo. Aqui seria ângulo, né? Ângulo, ângulo, ângulo. Eu evito usar as que tem arco seno e arco cosseno, porque se der um valor que não estiver no intervalo de menos 1 a 1, vai dar imaginário. E aí me ferra. Mas basicamente aqui depois você procura um vídeo que eu falo mais sobre isso. E acho que é algum em relação ao antropomórfico. Aí basicamente você acha expressões por meio da fórmula de Bhaskara. Uma com seno e outra com cosseno. E você consegue colocar o seno sobre o cosseno e sair pelo arco tangente. Então eu tenho 4 expressões com arco tangente. Segundo o que o professor falou, 2 vão funcionar e 2 não. Não lembro porquê, ou melhor, não sei o porquê. Mas aí é testando mesmo. Mas a princípio eu estou saindo pelo arco seno. Por essa daqui, tem funcionado bem. Ou se meu Q1 estiver entre 45 e 135, ou entre 135 e 310, não. Ou entre 45135, 45135, 225, 315. 225, 315. Deixa eu até verificar se aqui está certo também. 045, 135, 225, 315, 360. A princípio não estava dando muito problema porque são só zonas seguras. As zonas perigosas mesmo é quando você está bem próximo dessas retas. Mas um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, tá tudo bem. As duas funcionariam. Tanto a com cosseno no denominador, tanto a com seno. E aqui é basicamente a mesma coisa. Acho que Q3 por aquela outra fórmula. Faço aquela verificação se o Q3 está no intervalo. Uso uma das opções para achar Q2 e a que funcionar eu pego. Claro que ainda dá para fazer muitas coisas nesse código. Muitas verificações, muitos
tratamentos de erro. Mas esse é o código e aqui eu só chamo ela. Só para chamar mesmo. E agora vamos fazer alguns testes. Ok, vamos fazer alguns testes numéricos então, tanto da direta quanto da inversa. Teste 1, aqui eu fiz uns 8 testes, a maioria funcionou bem. Q1, 0, Q2, 0, Q3 igual a 5. Se a gente olhar para cá e imaginar isso aqui em 3D, Q1, 0 não tem rotação, Q2, 0 não vai ter rotação aqui também. E Q3 igual a 5, isso aqui vai ter tamanho 5, meu Q1, meu L1 igual a 3. Então eu vou ter 3 para cima, 5 para a direita. Logo eu espero que as minhas... esse ponto aqui, a origem do referencial 2 em relação ao 0, seja 5, 0 em Y, 3 em Z. Então vamos lá, vamos entrar aqui, 0, 0, 5. 5 em X, 0 em Y, 3 em Z. Perfeito. E agora vamos entrar com isso lá na inversa. E meu retorno tem que ser 0, 0, 5. Então, 5, 0, 3. 5, 0, 3. 0, 0, 5. Perfeito. Vamos para um segundo teste. Vamos girar aqui 90 graus. Agora não vai ter nada em X. Só em Y e em Z. E eu espero que aconteça que seja x2 igual a 0, y2 igual a 5 e z2 igual a 3. Entrando com isso lá na direta, 053, 053, 90, 05. Perfeito. Essa 3 foi uma que deu certo, mas não do jeito que a gente esperava. Q1 igual a 0, Q2 igual a menos 180, Q3 igual a 5. 0, menos 180. Ou seja, meu Q1 não vai girar. Mas o meu Q2, esse braço está para cá, ele vai virar menos 180, ou seja, vai vir para cá. No menos o X bate em Z. Já falei muito disso aqui. A gente está pela regra da mão direita, então no sentido positivo para a gente, o X bate em Y, o Y bate em Z, o Z bate em X. Mas se eu estou girando esse cara para cima, o meu X1 está batendo no Z1. Então esse ângulo vai ser negativo. Ou seja, se eu botei em Q2 um ângulo de menos 180, ele tem que vir para cá, daqui para cá. Mas não é o que a resposta me dá. Olha só, 0 menos 180. Menos 503, isso é esperado. Mas se eu botar isso lá no inverso, menos 503. Deu que o x1 que girou 180. O que serviria também, se meu x1 girar 180, esse braço aqui vai para o outro lado também. Dá no mesmo. Mas se eu não quisesse isso acontecesse, se tivesse sei lá, uma parede aqui, uma pilastra, e o meu Q1 não pode girar assim. Tem uma pilastra desse lado e uma pilastra do outro lado. E eu tenho que girar só esse braço. Aí eu não sei como é que faria. Talvez uma daquelas combinações de Q2 funcione. O problema é que o Q1 já dá errado, né? Ele é o primeiro a ser calculado, então realmente não sei como fazer com isso. Outra bem interessante que eu gostei de fazer, aqui, essa daqui, teste 6. 45Q1 menos 45Q2. Ou seja, meu Q1 vai girar 45 graus, então o meu braço, que tem 5 milímetros, supondo, aqui é x0 e aqui é
Z0. Ele estaria assim. De módulo 5. Ele tem tamanho 5. Deixa eu pegar meu caderno aqui. Peguei. Então a minha posição desse ponto aqui seria 3,53 aproximadamente. Aqui 3,53. Esse aqui é 45, né? Só fazer aqui 5 vezes cosseno de 45, você encontra isso. 5 vezes seno de 45, você encontra isso. Mas depois de girar 45 em Q1, eu giro menos 45 em Q2 também. Ou seja, esse cara aqui ainda sobe. Então, vou até botar de outra cor. Vamos supor que esse cara aqui subiu. Elevou um pouco. Ah, perdão, aqui seria Y. Y0. Mas esse cara aqui subiu. Ele subiu 45 graus em relação ao plano XY. O plano XY. E agora ele tem um valor em Z. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou chamar isso aqui de Z. Isso aqui de Y. Então ele subiu 45 graus. No caso, tudo isso seria aqui no referencial aqui não é x0, y0 e z0. Falei errado. x1, y1 e z1. E agora eu não estou mais no plano só x0 e y0. Agora o cara levantou, então agora a gente está x1, y1, z1. Ou seja, essa origem aqui é essa origem aqui. É aqui que eu tô. Então ele levantou 45 graus desse plano aqui. E da mesma forma você encontra que eu vou ter mais um ganho de 3,53 no eixo Z. Então no eixo Z tem que dar o 3 do L1, estaria aqui embaixo, mais 3,53. Já em X e Y, quando eu fizer a projeção desse cara aqui, que tem valor 5, porque o módulo do braço não muda, né? Não muda, ele tem valor 5. Quando eu fizer a projeção dele nesse plano, eu vou encontrar 3,5. Quando eu fizer a projeção dele nesse plano, eu vou encontrar que ele mede esse módulo é 3,53. Quando eu pegar as componentes em x e em y, eu vou encontrar 3,53 vezes cosseno de 45 e aqui vezes seno de 45, encaixando 2,5. Essa eu demorei uns 20 minutos para fazer no papel para comprovar, para ver se estava certo no código. Então, 45 menos 45, e tem que dar aqueles valores lá. 2,5, 2,5, 6.5355. Agora se eu entro com eles aqui, 2,5, 2,5, 6.355. Eu tenho que encontrar 45 menos 45 e 5 milímetros do Q3. Então a princípio está funcionando. Em alguns casos buga um pouco, mas é isso. A cinemática inversa no manipulador esférico pelo método algébrico. Deixa dar 9,30.